Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso curso, de introdução à teologia reformada. E nós vamos trabalhar hoje o tema Os 5 pontos do Calvinismo. É um tema bastante conhecido da comunidade cristã evangélica de modo geral e de modo particular das igrejas reformadas que são oriundas da Reforma ou que abraçaram a teologia reformada, especialmente as igrejas presbiterianas e reformadas confessionais continentais e as presbiterianas de tradição insular, ok? As presbiterianas subscrevem os chamados padrões de Westminster, os padrões de Westminster, Confissão de Fé e Catecismos de Westminster, e também as igrejas reformadas continentais subscrevem as três formas de unidade, conhecidos como Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort. Os Cânones de Dort, na verdade, é o nome dado ao acróstico que nós conhecemos como TULIP, ou os 5 pontos do calvinismo, como nós vamos expor nesta aula de hoje, ok? Muito bem, este é um tema que exige muito de nós a reverência, exige de nós muita reverência. É uma terra santa onde nós vamos pisar nesta hora, estudarmos sobre a doutrina reformada calvinista e, de modo particular, os 5 pontos do calvinismo. A bem da verdade, os 5 pontos do calvinismo ele é um título até infeliz, ele não reproduz exatamente o que foram os cânones de Dort, É uma síntese que começa de maneira até errada, Ele começa com a depravação total do gênero humano, quando os cânones de Dort começam com a doutrina da eleição, A ordem ela é invertida nesse sentido. Mas para fins didáticos é basicamente importante estudá-lo a ordem como aparece nos chamados 5 pontos do calvinismo, ok? E é uma terra santa no que tange a soteriologia, ok? O que é isso, soteriologia? Soteriologia é o ramo da teologia sistemática ou da teologia cristã que estuda a doutrina da salvação. A palavra soteriologia é formada de duas palavras, dois vocábulos gregos. A palavra soter, que significa salvador, salvação, e logia, que é estudo, estudo da salvação. Então, os cânones de Dort estão geralmente ligados, alinhados à doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, conforme nós aprendemos e estudamos, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema que é importante para nós, ok? E antes de entrarmos na exposição própria e dita deste tema, dos 5 pontos do calvinismo, eu quero convidar você a refletir sobre alguns aspectos históricos que envolvem a expressão 5 pontos do calvinismo. É claro que nesta aula nós não vamos explorar isso com profundidade, porque em outra ocasião eu já ensinei sobre isso. Talvez eu produza uma videoaula especificamente sobre os cânones de Dort nesse sentido. Aqui é os 5 pontos do calvinismo de maneira sintética, não são os cânones de Dort, Então nós vamos trabalhar esses aspectos aqui, lembrando que o que eu já falei, que a gente não vai explorar aqui com profundidade esse tema tão precioso a nós cristãos reformados, ok? Calvinismo. A primeira questão que a gente precisa considerar é, primeiro, o calvinismo. Note 5 pontos do calvinismo. O que é calvinismo, Calvinismo, como diz Abraham Kuyper no seu livro Calvinismo, é um sistema de vida, uma cosmovisão cristã. É uma cosmovisão que enfatiza em cada área da vida alguma coisa a ser dito pelo adepto do calvinismo ou pelo calvinismo em si. Entretanto, o nome calvinismo ele derivou ou deriva do reformador francês João Calvino, nascido em 1509 e falecido em 1564. O nome do sistema chamado, nós temos uma série de aulas também na sala de leitura reformada, falando sobre o sistema presbiteriano, que é o sistema calvinista de entendimento da soteriologia, e não apenas da soteriologia, mas de outras áreas
da eclesiologia, da liturgia, da política, da ação social. São vários temas em que o calvinismo ele entra com muita força e vigor. Se você não conhece nada sobre essa influência do calvinismo, eu recomendo a leitura de algumas obras do André Biellet, A Força Oculta dos Protestantes, O Humanismo Social de Calvino, O Pensamento Econômico e Social de Calvino, A Esperança Política. Todas essas obras que eu mencionei em português são obras do André Biellet, que faleceu em 1990, mas é um autor que você precisa ler com muita ênfase, com muita recomendação que faço para que você conheça mais sobre o espírito do calvinismo como um todo, ok? Então, primeira questão é que o nome calvinismo está associado ao nome de João Calvino, ok? João Calvino era francês, ele de Noyon, lá na Picardia, e ele sai da França quando se converte à fé protestante, porque é perseguido, né? E ele vai até uma cidade chamada Genebra, onde quer viver no lado, diria assim, obscuro, né, da vida, e querer viver de maneira oculta, sossegada, mas Deus usa de maneira poderosa para ser pastor naquela cidade de Genebra. Ali, e em Genebra ele é um pastor que vai cuidar da igreja e de lá começa a difundir a fé reformada. Mas veja, também o nome do sistema calvinismo vem como uma espécie de homenagem a Calvino e seu ensino a respeito das verdades. Então, quando eu falo dos 5 pontos do calvinismo, eu estou falando do nome que é dado ao sistema em homenagem a João Calvino, que ensinou de fato essas verdades nas suas obras, nos seus comentários, na sua obra magna, que foi As Institutas da Religião Cristã. Nós também temos um curso de leitura das Institutas da Religião Cristã. Qualquer coisa, se nos procura no Zap, que eu te explico como participar deste estudo, ok? Muito bem. Segundo, os 5 pontos do calvinismo. Vamos considerar agora os 5 pontos. Bem, a origem dos 5 pontos do calvinismo se deu na famosa controvérsia na Holanda nos anos de 1618 a 1619, né? Onde um grupo de alunos de um homem chamado Jacó Armínio, né? É bom lembrar que Armínio ensinou um aspecto da soteriologia que ele entendia ser condizente com a revelação bíblica, que era a concepção que ele tinha da influência que ele havia tido de Pelágio e também de João Cassiano, né? Ali. E ele queria, de alguma forma, a suavização da doutrina da soberania de Deus em relação à salvação naquele contexto. É claro que Armínio nunca teve o propósito de modificar a teologia da igreja holandesa naquele contexto, mas os seus alunos, após a morte dele, decidiram fazer isso, digamos assim, indo além daquilo que o próprio Armínio havia professado, né? E aí o que acontece? Esses alunos apresentaram um tratado, né, que ficou conhecido como a remonstrância ou a revisão, né, o protesto, a remonstrância. É um protesto que eles haviam feito para modificar o sistema de teologia soteriológica abraçada nas igrejas reformadas da Holanda na ocasião. Esse sistema apontava para a soberania graciosa de Deus, o sistema reformado holandês, e agora a proposta havia agora sendo emitida pelos arminianos para que essa soberania houvesse uma coparticipação humana na obra da salvação. Ok? Para resolver a questão, o que aconteceu? Convocou-se um sínodo nacional com caráter também internacional, já que nesse sínodo havia delegados ingleses e escoceses também, naquela célebre assembleia, sem poder votar, é claro, mas observando e participando de maneira mais ativa, no sentido de ver como ficaria a posição das igrejas reformadas na Holanda em relação a isto. E esse sínodo nacional acontece exatamente nos anos de 1609 a 1618 a 1619, na cidade de Dort, né, a cidade de Dort. E aí as resoluções que saíram daquele sínodo ficaram conhecidas como cânones de Dort,
que posteriormente foi resumido em 5 proposições. E essas 5 proposições seguem o acróstico de TULIP. TULIP, total depravação do homem ter, uma eleição incondicional, uma limitada expiação, uma irresistível graça e uma perseverança de santos, se contrapondo à posição arminiana naquela ocasião, que era que o homem possuía livre-arbítrio, que a eleição de Deus era condicional, esperando a resposta em fé do homem, que a morte de Jesus Cristo se dá por todo o gênero humano, compreendendo também que a graça ela pode ser inevitavelmente rejeitada e resistida, mas que havia uma graça preveniente que antecipadamente prepara o homem para a conversão. Essa é uma ideia bem interessante dos arminianos. E também a doutrina de que o crente pode decair da graça. Doutrina essa que nem o Armínio sustentava, mas pela consequência lógica das proposições anteriores, os arminianos chegaram à conclusão de que um crente verdadeiro pode deixar de ser crente verdadeiro decaindo da graça. Ok? Muito bem. E assim ficou a nossa a concepção histórica do assunto dentro dessa polarização que eu chamo de a polarização arminiana calvinista, né? Os arminianos defendendo uma proposição, os calvinistas defendendo outra proposição, e daí nasce os chamados 5 pontos do calvinismo, que são chamados de canos de Dort, na verdade. E os 5 pontos, como eu já mencionei, é uma organização sistêmica simplificada daquilo que se encontra nos canos de Dort. Por isso que eu digo que não é exaustivo o que nós vamos trabalhar aqui nesta aula de hoje, ok? Muito bem. Consideremos o primeiro ponto. O primeiro ponto chama-se total depravação do gênero humano, ok? Este é o primeiro ponto a ser considerado. Em resumo, aqui se ensina que o homem ele é incapaz e avesso na prática de todo o bem espiritual. Adão e Eva caíram da graça em Gênesis capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 2, quando Deus dá a ordem a este casal edênico, né? Gênesis capítulo 2, nos versos 16 e 17. Após Deus criar toda a criação, criou o homem, ele vai dizer assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus estabelece um pacto com o homem, e nesse pacto ele estabelece a bênção da comunhão com ele e a maldição da perca dessa comunhão através da morte espiritual e física. É bom lembrar que no hebraico, aqui quando diz assim que certamente morrerás, a ênfase no hebraico é que certamente morrendo morrerás. O processo de decadência do homem ia acontecer uma vez que ele desobedecesse a lei do Senhor. Muito bem. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versos de 8 a 19, você terá exatamente o elemento da queda sendo presente no texto. No verso 8 nós aprendemos que a voz do Senhor, né, que andava pelo jardim, pela viração do dia. Então, quando ouviram a voz do Senhor, né, é claro que aqui no aspecto literário você vai ter lá que eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim, andava pelo jardim. Aqui é uma prosopopeia, né, a maneira de falar de que a voz não passeia. E há alguns intérpretes que entendem essa vinda, esse andar aqui do Senhor até Adão, da segunda pessoa da Trindade, sendo a pessoa pré-encarnada de Cristo vindo falar com Adão, visto que o homem só pode ter contato com Deus mediante um mediador, e esse mediador certamente era o Senhor Jesus Cristo, conforme alguns eruditos têm entendido essa declaração da voz que passeia pelo jardim para vir falar com Adão. Diz o texto que eles se esconderam da presença do Senhor. No verso 9 diz que Deus chamava este homem, perguntou: onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, que é uma maneira de trazer, como diz o Dr. Van Groningen,
no seu livro A Revelação Messiânica, que Deus queria que Adão ele fosse chamado ao arrependimento naquela proposição. Então essa é a primeira questão que a gente considera no texto. O verso 10 diz que ele respondeu, disse que ouviu a voz do Senhor e teve medo, né? E se escondeu. E perguntou porque ele estava nu, ele vai dizer, né? E aí ele vai dizer assim no verso 11, Deus pergunta quem foi que fez ele tomar ciência de que estava nu, né? E ele pergunta se ele havia comido da árvore que ele disse que não era para comer. Isso é tudo Deus querendo fazer com que Adão confessasse o seu pecado diante dele. E Adão não faz. Por que Adão não faz, gente? Adão não faz porque Adão é pecador agora. Adão ele procura se esconder, né? E Adão faz uma teologia da transferência de responsabilidade, de culpa, né? No verso 12 é nos dito aí que ele disse que a mulher, né, que ele deu como esposa, Deus tinha dado como esposa, fez com que ele pecasse. Na verdade está acusando a Deus, dizendo, Deus, tu fez uma coisa errada, ter colocado uma mulher no meu caminho, né? No verso 13, o Senhor olha para a mulher e pergunta para ela o que foi que aconteceu, por que você fez isso? E aí ela responde, a serpente me enganou e eu comi, né? Então o Senhor disse à serpente, por que tu fizesses isso de todos os animais domésticos e selváticos? Tu rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás pó durante toda a tua existência, durante toda a tua vida. No versos 15, você tem a promessa do Evangelho ali, né? O Evangelho sendo anunciado para eles ali, na promessa de um Redentor que vem através da semente natural da mulher como um milagre do Senhor, de maneira interessante aqui, né? Muito interessante isso aqui. E aí também assegura que o homem continuará sendo cabeça da mulher, porque a mulher vai querer controlar o homem, o teu desejo será para ti, mas compre a ele te dominar. Isso é bem interessante na ênfase que o texto nos oferece. No verso 17, Deus agora olha para Adão e diz assim, uma vez que você não foi homem para conduzir a sua casa, uma vez que você ouviu a voz da sua mulher, tu vai sofrer um pouquinho, né? Tu vai tirar o sustento da terra com o sofrimento, do suor do teu rosto. Aí ele usa uma sinédoque. Na literatura, quem estuda a hermenêutica antiga vai saber que sinédoque é a mesma coisa que metomínia, né? Que é a parte pelo todo. Então, do suor do teu rosto, né, comerás o teu pão, verso 19, né? Então você percebe que ele inverte a ordem de julgamento, né? Deus primeiro pega a serpente, depois a mulher e depois Adão, ok? Muito bem. E aí diz que ele vai fazer isso. Então você tem aí o processo da queda. A queda acontece e Adão cai, né? Esse homem cai da graça, esse homem cai da comunhão com Deus. Este homem passou o DNA do pecado a toda a sua posteridade, conforme Romanos capítulo 5, versos de 12 a 14, nos apresenta. Então aqui em Romanos capítulo 5, versos de 12 a 14, nós lemos o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte, veja bem, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Paulo reconhece que na queda de Adão, Adão levou toda a raça humana com ele. Isso nós chamamos de depravação do gênero humano, da corrupção total do gênero humano. Eu fiquei preso aqui, a minha fiação aqui, gente. Muito bem, então a gente tem aí essa concepção muito interessante, tá bom? De sorte que este homem se tornou indisposto à prática de todo bem. E aí é interessante, você vai ler lá em Romanos capítulo 3, versos de 18 até o verso de 9 a 18, do capítulo 3 de Romanos. Eu vou mostrar aqui para vocês Romanos 3, versos de 9 a 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Paulo falando sobre os judeus, né? Nós, judeus, temos alguma vantagem em relação aos gentios? Ele vai dizer, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gentios ou gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito:
não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, mas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua urde engano, com veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles é cheia de maldade, de amargura, são velozes com seus pés para derramarem sangue, nos seus caminhos a destruição, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. É claro que nesse bloco aqui, o salmista, na verdade, Paulo, ele cita o Salmo 14, verso de 1 a 3, Salmo 53, verso de 1 a 3 e Salmo 5, verso 9, também ele vai apresentando também Salmo 140, verso 3 e assim sucessivamente. Então, Paulo faz uma junção dos textos bíblicos e coloca para mostrar, fundamentar que a raça humana como um todo está desviada de Deus, do Senhor pactual. Veja, a outra informação importante que você precisa entender é que este homem, ele nasce no pecado e é concebido em iniquidade. Salmo 51, verso 5 vai dizer isso para nós, né? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi declara isso através da sua experiência que ele tem com o pecado. E essa experiência de Davi é a experiência de todos os homens. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos frutos do pecado, todos nós somos merecedores de Deus naquilo que Agostinho vai chamar de pecado original, o pecado que a gente herda, a gente já nasce com esse pecado, que é de onde procede os demais pecados. Então, como nós já temos visto, esse homem ele nasce em pecado, ele nasce proferindo mentiras, como o Salmo 58, verso 3 diz, né? Ele já nasce desta forma, e ele é morto nos seus delitos e pecados, como nós aprendemos em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Então, este homem morto em pecado, este homem é incompetente, ele é incapaz de fazer alguma coisa para o bem espiritual da sua alma. Esse é um aspecto importante que a gente precisa considerar sobre a doutrina da depravação total do gênero humano. Isso me leva agora para o nosso segundo ponto da nossa aula.